Capítulo 11. Pergunto então, será que Deus rejeitou o seu povo? Que isso nunca aconteça. Pois eu também sou israelita do descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ao qual primeiro reconheceu. Ora, não sabeis o que a Escritura diz em conexão com Elias, quando ele pleiteou perante Deus contra Israel? Jeová, mataram os teus profetas, solaparam os teus altares, e só eu sobrei, e eles estão procurando a minha alma. No entanto, o que lhe diz a proclamação divina? Deixei remanescer para mim 7.000 homens, os quais não dobraram o joelho diante de Baal. Deste modo, portanto, apresentou-se também na época atual um restante, segundo uma escolha devida à benignidade merecida. Ora, se é por benignidade merecida, já não é mais devido a obras, senão a benignidade merecida não se mostraria mais benignidade merecida. O que, então? A própria coisa que Israel está buscando seriamente não obteve, mas os escolhidos a obtiveram. Os demais tiveram as suas sensibilidades embotadas, assim como está escrito. Deus lhes deu um espírito de profundo sono, olhos para que não vejam, e ouvidos para que não ouçam até o dia de hoje. Também Davi diz, que a sua mesa se torne para eles laço, e armadilha, e pedra de tropeço e retribuição. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e sempre curvem as suas costas. Portanto, pergunto, tropeçaram eles de modo que caíram completamente? Que isso nunca aconteça. Mas por seu passo em falso, a salvação para pessoas das nações, para incitá-los ao ciúme. Ora, se o seu passo em falso significa riquezas para o mundo, e o seu decréscimo significa riquezas para pessoas das nações, quanto mais o significará o pleno número deles. Agora falo a vós, os que sois pessoas das nações. Visto que sou na realidade apóstolo para as nações, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar ao ciúme os que são da minha própria carne e salvar alguns dentre eles. Pois se serem lançados fora significa reconciliação para o mundo, o que significará o acolhimento deles senão vida dentre os mortos? Além disso, se a parte tomada como primícias é santa, a massa também o é, e se a raiz é santa, os ramos também o são. No entanto, se alguns dos ramos foram arrancados, mas tu, embora sendo oliveira brava, foste enxertado entre eles e te tornaste compartilhador da raiz de untuosidade da oliveira, não exultes sobre os ramos. Se, porém, exultares sobre eles, não és tu que suportas a raiz, mas a raiz suporta a ti. Dirás então, os ramos foram arrancados para que eu fosse enxertado. Está bem, foram arrancados por sua falta de fé, mas tu estás de pé pela fé. Cessa de ter ideias altivas, mas tem temor. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, tampouco te poupará a ti. Eis, portanto, a benignidade e a severidade de Deus. Para com aqueles que caíram, há severidade, mas para contigo há a benignidade de Deus desde que permaneças na sua benignidade. Senão, tu também serás cortado fora. Eles também, se não permanecerem na sua falta de fé, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque, se foste cortado da oliveira que é brava por natureza e foste enxertado, contrário à natureza, numa oliveira cultivada, quanto mais aqueles que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Pois não quero, irmãos, que sejais ignorantes deste segredo sagrado, a fim de que não sejais discretos aos vossos próprios olhos. Que a obtusão das sensibilidades aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado o pleno número de pessoas das nações, e desta maneira é que todo Israel será salvo. Assim como está escrito, o libertador sairá de Sião e afastará de Jacó as práticas ímpias. E este é o pacto da minha parte com eles, quando eu tirar os seus pecados. Verdadeiramente eles,
com referência às boas novas, são inimigos por vossa causa, mas com referência à escolha de Deus, são amados por causa de seus antepassados. Pois os dons e a chamada de Deus não são coisas que ele deplorará. Pois, assim como fostes uma vez desobedientes a Deus, porém, mostrou-se agora misericórdia para convosco por causa da desobediência deles. Assim também estes têm sido agora desobedientes, resultando em misericórdia para vós, para que se mostrasse agora também misericórdia para com eles. Porque Deus encerrou todos juntos na desobediência, a fim de mostrar misericórdia para com todos eles. Ó profundidade das riquezas, e da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus julgamentos, e além de pesquisa são os seus caminhos! Pois quem veio a conhecer a mente de Jeová, ou quem se tornou o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu de modo que se lhe tenha de pagar de volta? Porque todas as coisas são dele, e por ele, e para ele. Glória a ele para sempre. Amém.